Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A precariedade dos estabelecimentos prisionais favorece o crime e tem reflexo no cotidiano da população. Exemplo disso são as rebeliões que aconteceram na região norte do Brasil. Para analisar a falência do sistema carcerário brasileiro e a atuação de facções, convidamos o Procurador de Justiça, Gilmar Bortolotto, que coordena o Núcleo de Apoio à Fiscalização de Estabelecimentos Prisionais do Ministério Público Gaúcho. Doutor Gilmar, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. O senhor há muito tempo fiscaliza os estabelecimentos penais aqui no Rio Grande do Sul. Para o senhor foi surpresa essas rebeliões, esses últimos movimentos, essa violência urbana gerada em algumas cidades do Brasil? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Não foi surpresa. Normalmente a população, a sociedade em geral só toma conhecimento de um pouquinho da realidade do sistema carcerário quando as coisas que acontecem cotidianamente dentro das cadeias, elas vêm para a rua, né? Então esses episódios, eles simbolizam isso, né? Os presos se degladiaram no interior do estabelecimento, aconteceu a barbárie ali, mas é preciso que as pessoas percebam que o principal efeito, né, da precariedade do sistema, ele é silencioso, que é a facilidade com que, por falta de controle, esses grupos criminosos que se organizam, não só, mas também dentro dos estabelecimentos penais, atuam na rua, né, comandando a criminalidade de dentro de um prédio público, né, onde eles deveriam estar sob o controle do Estado. Recentemente, numa audiência na Assembleia Legislativa do Estado, o senhor defendeu, perante uma comissão de segurança pública do Estado, um novo modelo prisional. Eu gostaria que o senhor explicasse qual seria esse novo modelo prisional que o senhor defende. Esse diálogo é um diálogo difícil, né? Quando o tema é o sistema carcerário, toda a comunicação com a sociedade, com os poderes, ela é muito difícil, né? E a gente procura, ao longo do tempo, explicar que sem que a gente mexa nas causas disso tudo, os efeitos eles tendem a se repetir sempre, né? Claro. Com uma tendência de agravamento. Esse novo modelo, né, que a gente tanto insiste nele, significa, dentro dos estabelecimentos do Estado, a separação de presos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma penitenciária, um complexo muito grande, né, que está sendo inaugurado aos poucos aqui no município de Canoas, penitenciária de Canoas, com quase 3.000 vagas, né? É preciso que o Estado ocupe esses espaços sem ceder à tentação de transferir a administração para os presos, como acontece em outros estabelecimentos grandes aqui do Estado, onde se perdeu o controle, né, dentro dos estabelecimentos. Então, não levar para esses espaços novos a cultura velha das facções, porque essa cultura, para o Estado, é aparentemente mais barata, né? O Estado coloca menos servidores, não fornece as coisas que precisa fornecer para os presos que estão ali, e quando isso começa a acontecer, o Estado começa a entregar a chave do presídio para os presos. E o crime se aproveita dessa omissão para aumentar o seu espaço de atuação. Então esse é um ponto, né? Mas existem outros, né? Criar alternativas para aqueles presos que quiserem, né? A gente sabe que isso é decisão pessoal, mas criar alternativas para que esses presos que não querem permanecer na criminalidade tenham a possibilidade de sair dela. E aí existem muitas boas práticas que se pode fomentar, mas num sistema civilizado, que não é o caso dos nossos presídios mais antigos aqui, né? Esse espaço, ele é praticamente perdido dos presídios que estão mais contaminados por facções, né? E esses grupos, eles usam com muita maestria
esse espaço carcerário dominado por grupos criminosos, né, para fazer uma espécie de recrutamento. A gente não diz com isso que o sujeito que entra lá já não tem um perfil complicado. Claro que tem, né? E é isso que leva alguém para a cadeia. Mas o que nós não podemos mais permitir e nem estimular é que esse perfil seja agravado lá dentro e que o sujeito vire ali uma mão de obra para praticar mais crime na rua, né? Claro, a ideia é interessante. Agora, como ficariam esses presos mais perigosos? Aonde exatamente eles ficariam? Como lidar com essa gente perigosa, doutor Gilmar? O melhor que se pode fazer para esses presos com perfil muito mais violento e complicado, perfil de comando, é suprimir a comunicação, é dificultar a comunicação, né? A gente sabe do problema dos telefones dentro dos presídios, né? Isso dá muita velocidade à comunicação e ao comando que eles exercem para o exército que eles têm na rua, né? Então, para esses, e aí eu volto com a lógica da separação de presos. O preso que quiser continuar cometendo crimes e que quiser especialmente comandar hierarquicamente essas organizações, ele tem que ir para estabelecimentos onde a comunicação fique muito dificultada, né? A gente não tem como hoje, na nossa sistemática legal, né, suprimir completamente a comunicação. Mas há instrumentos para torná-la menos ágil, muito mais demorada e muito mais difícil. Esses presos têm que ter esse tratamento, né? E como não é uma massa tão grande de apenados que comanda esse espetáculo, é possível fazer isso, desde que haja o estabelecimento com o equipamento adequado para isso, né? Agora, qual a realidade, doutor Bortolotto, no Rio Grande do Sul, em termos de população carcerária, em termos de vagas nos estabelecimentos penais? Isso assim, nós temos uma ideia geral, né, que ela vem através dos números oficiais. Nós temos aqui em torno de 35 mil presos, né, e um déficit de mais de 11 mil vagas. Isso é o que o Estado admite, isso é o que o Estado publica e divulga nos seus relatórios oficiais, né? O que a gente não sabe é o que espaço aqui é considerado como sendo uma vaga, né? Nós temos aí presídios onde não existem mais celas, os presos estão ocupando todo o espaço celular e mais os corredores dos estabelecimentos, porque tem gente demais, né? Então, o que se considera uma vaga, né? De qualquer modo, a gente sabe que o nosso sistema está super ocupado, ele está muito acima da capacidade. E isso também dificulta o controle e favorece, né, o comando do crime de dentro dos estabelecimentos. Quando se debate sobre isso, normalmente o cidadão comum ele pensa da seguinte maneira: não, mas o presídio tem que ser bem ruim, né? Porque daí o preso não quer mais voltar para lá, não quer ir para lá. O espaço prisional ele é um espaço público como qualquer outro, né? E o serviço tem que ser de qualidade. Porque daí nós podemos, dentro dos presídios, falar a linguagem do Estado, né? Hoje não é a linguagem do Estado que predomina dentro dos presídios. É a linguagem do crime, né? A linguagem da facção, né? Então, reduzir essa superlotação, criando as vagas necessárias, isso repercute bem na rua, né? Repercute nos índices de criminalidade. O que o senhor diz da tese que muitos sustentam de que o Brasil prende muito, prende mal e ressocializa pouco? Eu concordo com essas afirmações, né? O Brasil encarcera bastante, mas a gente não vê o efeito disso na rua, né? Ao contrário. O que a gente percebe é que a criminalidade aumenta e se torna cada vez mais violenta, né? Problema cada vez mais agudo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, para a gente ter uma ideia, né, o índice de retorno para a cadeia do sujeito que passou pelo estabelecimento carcerário hoje é de 70%.
Então, se nós temos 35 mil presos, nós já sabemos que em torno de 22 mil, saindo dali, voltarão para o sistema carcerário. E às vezes as pessoas olham para esse número e pensam assim, não, isso não tem jeito, né? O sujeito, ele volta para a cadeia porque ele é criminoso e isso é uma decisão pessoal. Não é apenas isso, né? Para que nós soubéssemos de uma maneira mais real, né, o que se poderia fazer, nós teríamos que colocar o sistema em condições de operação, o que hoje não acontece, né? Então a gente, sim, nós prendemos bastante, né? A qualidade das prisões é um dado que preocupa, né? Porque eu acho que a preocupação principal da população é com a violência, né? E nós temos muitas prisões que não se relacionam diretamente com a violência, né? Enquanto isso, muitos criminosos violentos em liberdade, inclusive condenados por falta de espaço nos presídios, né? E nós precisamos trabalhar para melhorar isso, para prender com mais qualidade, para qualificar o espaço carcerário, e é isso que vai produzir resultados melhores. Não dá para imaginar nenhum tipo de política de segurança pública que não contemple com a devida importância o espaço carcerário. Nós não vamos sair dessa equação se nós não melhorarmos isso, né? Claro. O senhor confirma que nós temos um déficit de 11 mil presos? Sim, esse é o dado oficial, vagas, né? Mas além desse índice, doutor Bortolotto, nós temos as más condições das cadeias e temos a superlotação. Tudo isso juntando não é pólvora para um estopim? Assim, ó, é claro, né, que é preciso que se entenda que quanto pior a condição dentro do presídio, né, essa condição ela impacta diretamente nos índices de criminalidade, né? A preocupação da população em geral com, por exemplo, rebeliões, ela não é tão de tanta importância. As pessoas não dão tanta importância para isso, né? Quando a gente percorre as redes sociais, a gente vê as pessoas, inclusive, estimulando, né? Como se os motins e a morte de presos fosse resolver o problema da criminalidade. Eu repito, o que é preciso que se compreenda é que o impacto maior das condições carcerárias ele é silencioso, ele acontece na rua, as pessoas não sabem o porquê que estão sendo agredidas, o porquê que estão morrendo e porquê que esses índices estão avolumando nessa velocidade que a gente está vendo, né? E isso tem relação direta com as cadeias. É claro que ali dentro o ambiente fica muito mais perigoso com isso, né? Menos controle, excesso de presos, né? Gente que por natureza já é muito complicada, então pequenas coisas ali podem gerar grandes tumultos, né? É uma administração muito difícil que tem que ser feita o tempo inteiro pelos servidores que estão ali no dia a dia. E nós aqui fora somos atingidos diretamente por essa mesma condição, porque a redução do controle, que se torna impossível de praticar, a impossibilidade de separar os presos, ela contribui para esse recrutamento que vai sendo feito lá dentro, essa contaminação de gente que talvez, se tivesse uma oportunidade real, sairia dessa situação e não voltaria a cometer outros delitos, né? Claro. Drogas, armas e principalmente celulares têm entrado nos presídios. Se nós tivéssemos nas cadeias bloqueadores de celulares, nós não evitaríamos episódios como aconteceu lá em Natal? Dificultaria. Como eu disse, o problema, tem gente que defende o seguinte, né? Não, o celular dentro do presídio ele ajuda, porque daí a polícia tem como monitorar o que está sendo gestado lá. Eu acho que esse pensamento é equivocado, né? Equivocado porque a experiência mostra para a gente, né? Até em monitoramentos que já realizamos dessas comunicações telefônicas, que a velocidade ela é impossível de ser acompanhada.
Então, quando começam a determinar execuções de dentro dos presídios, não há como acompanhar a velocidade disso, né? É claro que o bloqueio do sinal do celular ou a redução desse sinal no espaço carcerário, ele diminui a velocidade disso tudo, ele diminui a agilidade do crime, né? Ele dificulta. E essa é a nossa função. Uma das funções dos estabelecimentos é conter a atuação do delinquente, né? E como as tecnologias existem, o problema é que as pessoas olham para um presídio e imaginam que ele tem que funcionar de qualquer jeito, sucateado, em condição ruim, né? E nós voltamos para o ponto inicial. Tudo isso acaba nos atingindo, né? Acaba repercutindo aqui fora. As tecnologias existem, o assunto é antigo, né? A gente bate na mesma tecla há muitos anos, só que as providências elas ficam se perdendo no tempo, né? O fato é que há um recrudescimento dessa violência urbana. Tem aparecido aí corpos degolados, corpos esquartejados. Tudo isso faz parte da guerra do tráfico de drogas, que tem líderes dentro das cadeias. Isso, porque a coisa mais simples que tem, né, na atividade da delinquência mais comum, e essa do tráfico, né, ela é, pelo menos quem opera isso nas ruas, né, é de muito simples detecção, ou seja, a polícia sabe quem é que faz, aonde está, onde é que funciona a boca de tráfico ali de cada grupo e tal. Então, prender essas pessoas é muito simples, né? E, aliás, todos os que comandam, né, no escalão ordinário, assim, o tráfico, eles estão presos, né? Só que, pela incapacidade de contenção da comunicação que os nossos estabelecimentos apresentam hoje, eles continuam fazendo a mesma coisa de dentro do presídio, né? Existem metodologias dessas facções para, vamos dizer assim, para dar recados para os adversários, né? E essas degolas, esses esquartejamentos, eles fazem parte desse contexto. Essas determinações, essas decisões são tomadas dentro dos presídios, né? A gente contata no diálogo que é ordinário, sim, para nós com esse pessoal, né? Existem facções líderes que mencionam isso. Olha, nós, né, fazemos ou não fazemos dessa maneira, né? Mas isso vem para nós de uma maneira genérica. É claro que ninguém vai dizer quem é que fez ou quem é que não fez, né? Mas o modo de operar de cada grupo, isso a gente consegue perceber. E são maneiras de mandar recados, né? Sim. A grande parte dos homicídios, especialmente esses mais brutais, tem a ver com essa guerra por espaço que acontece na rua. Claro. O certo é que há muitos líderes dentro das cadeias em todo o Brasil. Eu queria a sua opinião sobre o regime diferenciado. Uhum. O regime disciplinar diferenciado ele não é... Há muitos e muitos anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos, nem existia a lei federal, né, que incluiu alguns artigos na lei de execução sobre o RDD. Não existia isso. E nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul um pedido para um juiz que determinou a criação de um RDD para 2 presos aqui no Rio Grande do Sul. E a experiência foi exitosa. Eles ficaram 9 meses num isolamento de comunicação. Isso obrigou esses sujeitos a mandarem ordens para fora, né, verbalmente ou por escrito. E muito disso nós conseguimos interceptar, o que resultou em perda de patrimônio para eles, em evitar crimes, né? O RDD ele se presta para dificultar a comunicação desses criminosos de maior expressão, da cúpula, das pessoas que comandam a criminalidade comum na rua, né? Então isso é positivo, né? É o que a gente precisa para um determinado perfil de preso, né? Existe uma cúpula, que não são tantos assim, que comandam o espetáculo. E existe o degrau inferior que cumpre as ordens.
E nesse degrau inferior ali, tem muita gente misturada que pode, se tiver o que a gente chama de oportunidade real, que não é apenas aquela coisa que a gente tanto fala, é trabalho, de estudo, é muito mais do que isso, é uma metodologia diferente. Esse pessoal, ele em parte pode sair dessa... Claro. O Rio Grande do Sul está prestes a receber a instalação de uma penitenciária federal. Também gostaria de saber a sua opinião, já que o senhor trabalhou tanto tempo na área penitenciária. Isso tem pontos positivos e negativos, né? O ideal aqui seria um presídio de máxima contenção que o Estado pudesse administrar, né? E essas penitenciárias federais, elas proporcionam um ambiente de controle qualificado, mas que não está sob o comando, o domínio e a administração do Estado. Quem administra essa penitenciária são agentes federais, né, do DEPEN, do Departamento Penitenciário Federal, e a admissão de presos ali ela é feita por juízes federais. Então o juiz aqui do Estado, ou o promotor, ou a polícia, ele indica pessoas, mas a admissão lá depende de requisitos que quem checa é a Justiça Federal, para admitir o preso ali. Então esse é um ponto negativo, nós precisaríamos ter um espaço, se fosse possível, só nosso, né, do Estado. O ponto positivo é a contenção da comunicação, porque daí é um espaço para 200 presos ali no máximo e com todo o equipamento necessário para dificultar a comunicação. Um outro problema que pode acontecer, e isso é lógico, né, é que nós teremos o contato de criminosos de facções daqui. Isso já acontece, né, de criminosos de facções daqui com facções do centro e do norte, nordeste do Brasil, porque a lógica é afastar cada um da sua sede de atuação, né? Então, se tiver um preso de São Paulo, do PCC, do Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, da Família do Norte, do comando aqui de Santa Catarina, nessa penitenciária, e se tiver algum preso nosso aqui, o contato vai ser inevitável. Até hoje isso vem sendo relativamente preservado aqui no estado. Existem sim relações desses grupos de cima com os daqui, mas são relações comerciais, né? Eles nunca conseguiram abrir espaço aqui nos estabelecimentos penais até hoje, né? Mas isso, mais dia, menos dia, tende a acontecer. Ok. Nós estamos no final do programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Eu diria o seguinte, que quando nós conversamos sobre esse tema, né, sobre o problema carcerário, nós temos a responsabilidade de estimular novos comportamentos, novas políticas, né? Todas as autoridades públicas têm essa responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser cumprida para que a nossa população, né, para que a nossa sociedade seja bem atendida. E a responsabilidade da autoridade pública é impulsionar isso e fazer com que as coisas que são necessárias, mesmo às vezes a contragosto, né, do senso comum, elas sejam executadas, elas sejam operacionalizadas. Isso às vezes é difícil, porque as pessoas não compreendem, né, uma dinâmica nova, mas nós temos que fazer esse esforço. Eu repito, sem que haja uma nova cultura dentro do sistema carcerário, nós nunca conseguiremos resolver os problemas de segurança pública que nós enfrentamos hoje. E a tendência será sempre de agravamento. Ok, Procurador de Justiça Gilmar Bortolotto. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!